Olá, você está na 4ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é quiromancia, leitura das mãos? Saiba agora na Reconnect. Olá, bem-vindo à Reconnect, sejam todos muito bem-vindos, como diz Roberto Leão. A nossa 4ª temporada da Reconnect, repleta de bons convidados, como você sabe, e a gente sempre aqui com o nosso programa laico, plural, nesse que é o primeiro e até onde a gente sabe o único, programa sobre espiritualidade laica da TV brasileira, sempre trazendo para você e levando até você bons convidados, bons conteúdos, boas informações. Comigo, aqui, ele, o Mãozinha de Ouro, né? O Mãozinha... Mãozinha de Ouro? Mãozinha de Ouro, daqui a pouco vocês vão Deus. entender o porquê, né? Roberto Leão! Olá, Bernardo, sempre. Eu tô tentando me acostumar, né? Nunca. Eu fico aqui me preparando, perdeu a graça. e tal, mas se você acostumar, bota uma bomba, bota um negócio, qualquer coisa. Meu coração fica aqui batendo mais forte, com seu vigor. E aí, Bernardo, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma busca para a nossa reconexão espiritual. Quero começar o programa agradecendo a interação de vocês. Então, muito legal a interação de vocês, tanto no perfil da Reconnect, no Instagram, quanto no do Bernardo, quanto o meu. Sugestão de programa, as pessoas estão sugerindo também convidados. Isso é muito legal. A Reconnect somos nós. É muito bom quando a gente consegue fazer de fato essa reconexão. Quero falar para vocês que o que a gente pode fazer para convidar ou para procurar temas que vocês sugerem. A gente tem feito. Existe aí uma sequência de programação, mas a gente está tentando encaixar. E eu quero falar especialmente para aquela seguidora que disse para mim que eu fizesse a dancinha com o número do meu Pix. Eu estou treinando, vai dar certo. Eu vou com o número do teu Pix? Porque você dança, bota o número do Pix, a pessoa deposita se gostar, entendeu? Cara, Roberto, exercita que dá certo, cara. Exercita. Inclusive, eu tenho uma professora, uma pessoa que eu conheço, professora que é dança do ventre, que eu acho que vai ficar muito legal, cara. Eu sou muito aberto. Eu sou um cara muito aberto e eu tô tentando engrenar aí nessa vibe da dança. Tem dado certo, eu gosto. Funciona. É meu espírito criança e jovial. É isso aí. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. É uma convidada que eu já disse a ela que eu não dou tchauzinho pra ela, que no tchauzinho eu já deu, ela já leu. Opa, lascou. Então a nossa convidada de hoje, Roberto, ela é terapeuta quântica, adoro terapeuta quântica, quiromante e quiróloga. Eu quero saber qual é a diferença de um pro outro, que eu também não sei. Hoje aqui com a gente, ela, Alana Libra. Olá, Alana! Ei, pessoal! Muito bem-vinda, Alana! Hello! Alana! Libra, ótimo. pensar assim, Libra tem nada a ver com mãos, tem a ver não, É porque eu sou libriana. Então tá em casa. Era Libras, das São Libras. 2 librianos, tá em casa. Libras e tal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Dá muito certo mesmo essa conexão, essa reconexão com 2 librianos, eu tô ferrado, né? Eu, como um bom leonino. Só beleza, então, aqui hoje. Só gente bonita e o Bernardo. Tá muito bom, tá bem distribuído. Tá certo. Alana, queria começar esse nosso papo querendo que você me dissesse como é que foi um pouco da sua trajetória espiritual, como foi que você descobriu a terapia quântica, como foi que você descobriu aí a quiromancia, como é que é a tua jornada até se descobrir quiróloga, até se descobrir terapeuta, como foi isso? Olha, então, eu primeiro eu nasci num lar bem evangélico, passei 21 anos em um lar super evangélico, com tudo aquilo lá que a gente aprende. Só que em 2017, eu estava passando por alguns processos e eu falei, olha, vou viajar. E aí, eu saí, fiz um mochilão pelo Brasil
E durante esse mochilão, eu comecei a conhecer sobre espiritualidade, eu comecei a conhecer o mundo quântico, e eu falei, velho, como assim que eu não sabia disso? Falei, vem em mim que é eu mesmo, vem aqui que chegou no patamar que eu queria, é isso aí. E aí, em 2017, primeiro que quando eu era criança, mesmo sendo um lar evangélico, eu olhava para minhas mãos, eu já me questionava, sei, eu tinha uma curiosidade natural, assim, eu não conseguia imaginar nada, mas eu via muito as minhas mãos e eu sentia uma coisa de tipo, será que tem alguma coisa aqui? Mesmo sem eu nunca ter tido conhecimento, nunca sabia nada do tipo. E aí, em 2017, durante o meu mochilão, eu comecei a assistir alguns vídeos de leitura de mão. Eu falei, gente, meu Deus, como assim que isso na minha mão tem tanta informação, como assim? E aí eu comecei a ver uns vídeos e simplesmente eu já sabia algumas coisas. Durante os vídeos, assim, tipo, eram uns estalos assim que, tipo, parece que já tá em mim, um trem assim, era mais ou menos assim. E aí eu, tipo, via minhas amigas, vem cá, deixa eu tentar ler sua mão. E do nada eu já tava lendo muito. Aí eu falei, ó, isso aí tem um fundo aí que eu preciso me aprofundar mais. E no final de 2017 para 2018, eu fiz o meu primeiro curso de quirologia. E do caminhar, depois eu estava quase já no modo avançado de quirologia, aí eu conheci o espiritismo, me tornei espírita e dentro do meu desenvolver mediúnico, eu me descobri quiromante também. E qual a diferença, Legal. Alana? A gente começou a falar sobre isso lá logo no começo do programa, mas eu acho que qual a exata diferença? Porque para todo mundo parece ser a mesma coisa, para quem é leigo, na verdade, né? Para quem aí só ouve falar sobre a questão de leitura de mão. Quirologia, quiromancia, qual é a real diferença? Essa pergunta eu queria, assim, falar para o mundo, sabe? Porque Sua oportunidade agora, fale para o mundo. Olha, a quirologia é uma ciência muito antiga. Só a quirologia hindu tem mais de 4.000 anos. E, inclusive, a gente tem citações da quirologia na Bíblia, por exemplo. E a quirologia deu início com os hindus, né, que conseguiram codificar as energias planetárias nas mãos das pessoas e foi passando de geração em geração, passou de povos em povos, e aí chegou no povo cigano. E quando chegou no povo cigano, só unicamente mudou o nome, porque os ciganos, eles eram espiritualizados. Eles trabalhavam a leitura de quirologia também com seus mentores, também com os anjos da guarda de cada um. E aí, quiro significa mão, logia significa estudo. Então, quirologia estuda as mãos. E quiromancia, quiromão e mancia, adivinhação. Porque as pessoas não aceitavam que os ciganos tinham mentores, que a espiritualidade poderia trabalhar ali também nessa ciência cabalística. E aí colocaram esse nome, quiromancia, adivinhação pelas mãos, porque eles não aceitavam muito a presença da espiritualidade ali, mesmo a gente comprovando. E aí, os estudiosos antigos começaram a falar que é o seguinte, não, então, só quem sabe quirologia é homem, porque é o que estuda, a quirologia é a ciência, é estudado, então só quem é homem, e se você é mulher e é cigana, faz leitura de mão, então você não tem estudo, você não tem conhecimento, então é quiromancia. E aí ficou mais ou menos isso, esse conceito meio machista, que só mulher poderia ser quiromancista e só homem quirólogo. E eu quebrei isso, eu falei, vem cá, eu faço o que eu quiser, estudei quirologia e depois descobri que eu tinha uma cigana que me ajudava. Eu falei, então eu também sou quiromante, estou aí com minha cigana até hoje, e hoje eu sou as duas coisas, né? Estudei para quirologia e me tornei quiromante com a ajuda da minha cigana. Mas me diz uma coisa, a gente vê nas redes sociais e muito na internet, né? Muitos quirólogos vendendo a quirologia quase como uma ciência exata, né? Onde é que fica a espiritualidade nisso? Realmente tem que migrar para a quiromancia? Quer dizer, um quirólogo, ele não pode ter influência, mesmo que sutil, da espiritualidade? Claro, totalmente. Totalmente. A ciência, ela vem das estrelas, ela vem dos astros, ela vem dos planetas. E já por aí a gente já sente a energia. Se é energia,
se é espiritualidade, se é conhecimento cósmico, a gente já começa a adentrar um pouco nos campos espirituais, e aí, a partir daí, o profissional decide, né, se ele vai se adentrar mais, se ele quer conhecer os mentores mais dele aí, né, dentro da quiromancia, ou se ele fica só com a parte teórica, digamos assim, que é a parte da quirologia, né, a ciência exata. Você vê muitos quirólogos, por exemplo, se boicotando, por exemplo, eles estão lendo a mão de alguém, aí eles querem muito pela técnica, eles estão recebendo uma informação diferente do que ele está lendo tecnicamente, mas eles não querem, eles boicotam essa informação espiritual, porque não faz parte da técnica da leitura de mãos. Você vê isso? Muito existe na prática? Eu vi uma vez, sabe? Para falar a verdade, eu vi uma única vez um cara que se dominava. Eu sou quirólogo porque eu não tenho nenhuma entidade ali. E ele começou a fazer. Era até numa reunião assim sobre quirologia e tal. E ele começou a ler a mão ali da pessoa. Aí ele começou, do nada, ele falava assim: olha, mas eu sinto que essa linha é assim. Ali ele, mas olha, esse sinal significa tal coisa, mas dentro desse campo eu entendo que é assim. E aí ele já caiu por terra, porque isso basicamente é a quiromancia, é você sentir, não só a leitura, né, vista nos olhos, mas é sentir a cor ali, o nível de profundidade daqueles sinais, daquelas linhas. E aí depois eu até cheguei para ele e falei: olha, acho que a tua leitura é quiromante também, né? E a gente conversou sobre isso, depois ele até chorou, falou: véi, como assim que eu tive tanto preconceito? E é verdade, eu também faço uma leitura mais ou menos assim. E hoje ele é um amigo, assim, que é mó massa, assim, faz um trabalho maravilhoso. Mas, Alan, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão da linha das mãos, né? Das nossas mãos, me parece uma coisa muito exata, muito concreta, tá lá, né? Eu olho para minha mão, eu vejo as minhas linhas aqui. Onde é que entra o nosso livre-arbítrio nessa leitura? O nosso destino está traçado e acabou, a gente não tem como mudar. Como é que a gente faz? A primeira coisa que eu falo para as pessoas que me procuram é: olha, eu vou fazer a leitura da tua mão e eu vou te ajudar a tu desenrolar esse BO aí que tu me trouxe. Por quê? Porque se tem em algum momento na tua leitura um percurso que você não se agrada, você vai poder olhar: peraí, eu não agrado disso e agora a gente vai tentar mudar. Toda ciência cabalística, ela traz a energia correspondente, mas ela não é eterna, ela não é fixa, ela está dizendo: olha, tá indicando esse caminho, tu quer ou não? Porque se tu não quiser, fuja para as colinas. E é uma coisa mais ou menos assim. Então, as linhas, elas são mutáveis, as linhas, elas mudam de acordo com a pessoa, né, com a vida da pessoa. Então, se tu tem uma vida corrida, se tu tem uma vida agitada, que tem muitas coisas para dar de conta, tuas linhas vão sempre mudar. Agora, se tu tem uma vida mais parada... Mas vão mudar fisicamente, Alana? Vão mudar fisicamente a nossa mão? Fisicamente. Todos os sinais mudam, as linhas mudam, os formatos dos dedos mudam, a textura da mão muda, tudo muda. É mesmo. Olha, é um fato curioso, viu, Roberto, que a gente ainda não colocou no Você Sabia, que a gente tem um bloquinho aqui, tá, lá nas nossas redes sociais, que é o Você Sabia, que a gente sempre coloca curiosidades do mundo espiritualista, né? Então, curiosidade bem legal aqui, Roberto, que as lendas contam que o filósofo grego Aristóteles que dizia que as mãos são é o principal órgão do corpo, né? E ensinou quiromancia aos seus famosos pupilos, como, por exemplo, Alexandre o Grande. Dizem até também que Júlio César, né, o grande imperador Júlio César, acreditava tanto na habilidade de decifrar as mãos, a leitura das mãos, que julgava os seus soldados mais fiéis pela aparência de suas mãos. Eu aparece dos caras que me aparecem pela mão, não julgo. Eu realmente, assim, me dá aí, deixa eu ver esse babado primeiro. Você olha primeiro as mãos, Lana? Oxe, primeira coisa. Eu digo: tu não vai entrar na minha vida, deixa eu ver aqui se tua mão é áspera, porque eu quero ser tratada como uma rainha. Quero ver aí se tuas linhas tá dizendo que tu é um boy massa, porque eu sou uma diva, eu quero viver... Alana, eu sou um boy magia, Alana. Tu é um boy magia que quando ama muito, que é muito carinhoso. Coisa rápida, eu sou maravilhoso. Alana, conserta. Eu acho que é porque a câmera do Roberto tá ruim, Alana. A câmera do Roberto ela tem péssima qualidade, atrapalhou a tua leitura. Roberto, pode continuar, Alana. Tem mais uns 20 minutos para você me elogiar aí. Vai,
Ô, Alana, me diz uma Brincando, tô coisa. brincando. A leitura das mãos, a leitura das mãos, ela pode ser feita a partir de que idade? As linhas você falou que as linhas das mãos, as linhas das mãos mudam, né? Das mãos mudam. Mas a partir de que idade é que elas podem, que você pode fazer uma leitura mais assertiva? Então, por exemplo, dos 7 anos, A partir ela dos pode. 7 anos de idade já tem ali uma informação mais concreta sobre aquele indivíduo, já tem mais informações sobre a personalidade dele, sobre a visão que ele vai ter sobre o mundo, a partir de 7 anos. Mas eu gosto de... Tem gente que traz, olha aqui, meu neném tem 2 meses de idade, nasceu agora. Eu falo, olha, na mão do seu neném não vai dar para ver quem que ele vai ser, mas dá para ver um pouco sobre a personalidade dele. Então dá para ver, às vezes, se ele vai puxar mais a mãe ou mais o pai. Tá, mas a mesma coisa. Peraí, Roberto, segura aí, porque o assunto é interessante. É o Roberto. Tenha calma, tenha calma. Tenha calma. Ana, me diz uma coisa, mas onde é que fica, por exemplo? A gente pergunta muito isso, principalmente para quem mexe com oráculo, né? Com astrologia, com zodíaco. E agora você, com quiromancia, me diz o seguinte: onde é que fica o livre-arbítrio? O livre-arbítrio fica a partir do momento de que tu faz o que tu quiser dentro do que tua mão está lhe dizendo. Por exemplo, tem ali dizendo para minha cliente que ela está prestes a engravidar. Eu digo, olha, se tu não quiser, velho, tu tem que se proteger. E aí, a partir disso que ela vai dizer, não, eu quero esse neném e vou com tudo. Não quero esse neném, ela vai se proteger. É isso que tá me perguntando? Como que a pessoa pode agir dentro do que a leitura fala? Não, por exemplo, olha, Bernardo, você é uma pessoa muito assim, vai indo. Você começa a dizer, você diz futuro também na leitura das mãos ou não? Só a personalidade presente? Presente, futuro e vida passada. Pronto. Então, assim, as mãos, você disse que as linhas mudam. Mudam. Mas se as linhas falam da vida passada, eu não mudo o meu passado. Se as linhas mudam, como é que fica a leitura do passado? Por exemplo, A leitura do passado, ela sempre muda também. A leitura da vida do passado da mão, ela pode, por exemplo, em um momento da tua vida, a leitura do passado, que é a tua mão que não é dominante, é a tua vida passada, ela demora mais tempo. Tem pessoas que demoram 6 meses, 3 anos para dar algumas informações a mais. Mas segundo a quirologia hindu, a gente consegue ver algumas encarnações. Vai muito de mão para mão, né? Mas, tipo assim, às vezes é bem passível compreender, olha, essa foi tua penúltima encarnação passada. Olha, essa foi tua última encarnação passada. Ou então, às vezes não dá para ver a numeração dessa encarnação, mas dá para ver alguma coisa ou outra ali. E segundo a quirologia, essa condição do passado que é apresentada no momento, a energia que você teve naquela vida, de algum momento hoje, vai estar ali influenciando. Por exemplo, eu vi uma mão, há pouco tempo atrás, a mão de uma moça que era índia. E nessa encarnação, ela era dona de um puteiro. Que legal. E aí, tipo, eu falei, olha, tá aqui mostrando que tu era uma índia, muito legal, que tu vendia tuas coisas, assim, assado. E ela, assim, meio petrificada. Meu Deus, tô falando besteira com essa mulher, o ramo dela é outra, né? Ela foi, vem cá, vem cá. Me chamou num quartinho lá escondido, assim, de trás onde as meninas trabalhavam. E quando ela abriu, era um quartinho de altar, que ela era um bandista, ou tinha sido, assim. E era tudo de índio, era tudo de planta, era tudo de caboclo, era tudo de negócio verde. E ela, olha, você me emocionou muito, realmente, eu sinto essa tendência de uma necessidade de mexer com as ervas, eu gosto muito de estar em contato com a natureza, e por mais que eu tenha outras entidades mais próximas, eu sinto muito forte uma coisa índia, uma coisa terra. Que legal, que legal. Mas aí como é que muda o passado, as linhas do passado? As linhas do passado, elas vão mudando ali. Não, mas as linhas do passado, então, assim, elas vão mudando de acordo com o que a pessoa... É necessário que a pessoa saiba, por exemplo. Então, por exemplo, se você vê hoje minhas mãos, aí você vê uma parte do meu passado. E com o tempo aquela linha vai mudando e você vai começando a ver outras partes do passado. Não que eu mude o passado, você vai ver outra etapa do passado. Não. Ou outra encarnação. Por exemplo, posso ver uma encarnação passada, posso ver uma anterior, quando muda e tal. Como é que funciona? Fiquei curioso. Dá para ver, a tua mão do passado dá para ver coisas da tua infância,
coisas literalmente dessa encarnação, mas do passado, e dá para ver coisas de outra encarnação. As encarnações vão mudando, porque, segundo a quirologia, a gente não tem só uma ou duas ou três encarnações. Sim, sim. Então vai muito de mão para mão, de pessoa para pessoa, mas as leituras, elas vão mudando assim de acordo com o tempo. A mão do passado, inclusive, ela demora um pouco mais a mudar. Legal. Alana, eu vou fazer uma pergunta, pode parecer boba, mas a gente sempre gosta de fazer as perguntas que os leigos fariam, que a galera reconectada, que é curiosa, faria, e que para mim é muito pertinente, é uma curiosidade minha, inclusive. Você fala muito sobre a questão da linha das mãos, como a linha ali que meio não é que determina, mas ela indica ali um futuro, né? Então vem primeiro a linha, você olha e ela está indicando o seu futuro. Quando esse processo ele se inverte, por exemplo, eu queimei minha mão, tive um acidente e fiquei com a palma da mão ali modificada. Isso interfere no teu futuro? Isso interfere... Estava demorando. Vai interferir, mas vai interferir no teu futuro também, ou seja, uma coisa física ali, ela pode interferir no teu destino. Total, total. A quirologia, inclusive, estuda sinais, queimaduras, cortes, e tipo assim, corte na palma, corte no dedo, corte na unha, tudo, sabe? Tudo que for ali, que a tua mão apresentar, vai mesmo ter sendo agente externo. Mesmo sendo um agente externo. Uma coisa, tu achou, Roberto? Por que tu tem alguma queimadura na mão? Ai, tem! Não, mas não é na palma da mão, Roberto. Não, mas você lê, eu tenho um acidente, né? Mas você lê também a história da faca, tudo, a mão inteira, né? Sim, tudo. A leitura de quirologia é a humanidade. Olha, eu vou te falar. Roberto, essa cicatriz que ele escorregou na beira da piscina durante as férias. Não foi. Bernardo, e aí ele pegou muito sem graça essa história. E aí quebrou a mão e teve que fazer uma cirurgia. Ele disse pra todo mundo que foi uma briga com uma faca, foi uma coisa pra ser mais másculo, entendeu? Foi um ato corajoso. Mas interessante. Eu caí na beira escorreguei na beira da piscina, é muito chato. Não tem nem graça. Não dá nem um caldo em mesa de bar ali de conversar a noite toda sobre isso. Posso dar um exemplo sobre cortes da Diga mão? lá, claro. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava fazendo elástico. Aqueles, eu não sei como que chama aí, mas lá em Mossoró, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, lá a gente chama de macaquinho. A gente pegava tira de câmara de bicicleta, aí esticava, a gente ficava brincando ali. E uma vez eu fui naquela coisa lá do queria brincar, eu fui e cortando a tira, eu cortei o meu dedo, não sei se dá para ver, mas tipo, até hoje ele é feaço. E esse foi o meu dedo de Júpiter, que é o meu dedo de interação no mundo, é o meu dedo de como eu me exploro, como eu... quem que eu sou, o que é que eu falo, o que é que eu acredito. E eu fiz esse corte e foi no ano que eu me batizei na igreja que eu nasci, que daquele ano em diante eu fechei a minha mente totalmente, assim, eu cortei qualquer... Quando eu aceitei isso na minha vida, esse batismo, que era uma coisa muito importante para o lugar que eu frequentava, eu parecia aquele trem que põe no burro, assim, que é só olhar ali e pronto, é só aquilo que existe para mim. Eu vivi assim, até 21 anos de idade, né? Mas, tipo, depois desse corte foi quando eu me batizei, foi quando, tipo, eu ia para a minha escola com os panfletos que a minha igreja dava, toda a minha conversa com os meus amigos era vamos cá estudar o que a Bíblia diz, porque era o que eu fazia na minha igreja. Sim. Então, até isso realmente interfere. Foi o momento mais cego, foi o corte com o mundo exterior. Foi literalmente um corte, né? Foi literalmente um corte nela, né? Foi quando eu cortei minha visão com o mundo exterior. Interessante essa ideia de estar tudo conectado. Alana, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se a gente tem tempo ainda, mas assim, existe uma leitura básica de mãos, ou as principais linhas, que qualquer pessoa possa fazer em casa, que você possa dar umas dicas ali para a pessoa fazer uma leitura básica, pelo menos para saber mais ou menos que direção tomar, tem alguma dica que você possa dar? Peraí, Alana, peraí. Roberto perguntou se tinha tempo, não tem. A gente agora hoje está com a Alana libriana, que nem o Roberto, né, falando sobre quiromancia e quirologia. Então, não será que o papo tá muito bom. Fica aí que a gente volta já. O intervalinho é rapidinho.
de Marias, moda religiosa.